Bom dia, crianças. Estou aqui mais uma vez para transmitir uma aula para vocês, mais uma da Escola Bíblica Dominical. Agradeço a Deus por mais um dia, por mais um domingo. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. A lição de hoje é a lição de número 12. O título da lição é Os Amigos que Andaram com Deus. E a Léa vai falar sobre esses amigos que andaram com Deus. Mas antes de a gente iniciar a aula, vamos fazer uma oração e louvar o Senhor com um hino. Então vamos lá. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, te apresentando, Senhor, esta aula. Que o Espírito Santo venha, Senhor, através desta aula, capacitar, Senhor, abrir o entendimento dessas crianças, Senhor, para aprender mais da Tua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar um hino que diz assim: assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Amém, crianças? Se Deus nos fez assim, Ele nos fez especiais. E assim devemos louvar o Senhor com todo o nosso coração. Através das nossas atitudes, não só louvar com músicas, mas a gente louva a Deus através das nossas atitudes, da nossa obediência a Ele. Tá bom, crianças? Então vamos à nossa lição. A lição de hoje encontra-se no versículo de no texto bíblico, que é de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 até o 21. Está aqui, ó, o título da lição: Os Amigos que Andaram com Deus. Texto bíblico, 1 Reis, capítulo 19, versículos do 19 até o 21. O versículo de hoje para memorização é este aqui: Vocês são filhos queridos de Deus. Todos nós somos filhos queridos de Deus. Esse versículo se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1. Então, se nós somos filhos queridos de Deus, devemos louvar Ele, assim como fala o louvor que Tia Léa cantou, não é isso? O título da lição, já falei, o versículo. A história de hoje, esse tema aqui, os amigos que andaram com Deus, fala de um homem na Bíblia, citado na Bíblia, que o nome dele é Elias. Alguém já ouviu falar sobre Elias? Será que alguma criança já conhece a história dele? Tia Léa vai falar sobre ele hoje e sobre outro rapaz que foi o seu sucessor. Sucessor quer dizer a pessoa que irá substituir, que irá ficar no lugar, certo? Aí chama sucessor. Elias era um rapaz obediente a Deus, era chamado profeta. O que é profeta? Profeta era a pessoa que Deus confiava para transmitir os recados para o seu povo. Então Elias era usado para isso. Ele era um homem obediente a Deus, ele obedecia a Deus e Deus se agradava disso e usava ele como canal para transmitir as suas mensagens. E com isso, a rainha Jezabel era uma mulher muito má e ela era a rainha de Samaria, na época que Elias era profeta, e
ela queria matar Elias para que ninguém mais adorasse ao Deus verdadeiro, porque ela adorava o Deus Baal, que para ela o Deus Baal era o Deus que mandava chuva, que abençoava a terra. Mas Elias transmitiu um recado de Deus, amaldiçoando toda aquela terra, porque muitos do povo de Deus estavam se desviando para adorar esse Deus Baal, acreditando que ele tinha poder para abençoar a terra. Deus mandou muitos anos de seca naquela terra para provar que esse Deus que eles estavam adorando não era Deus de nada, porque só existe um Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. E eles ficaram muito tempo sem ter o que sobreviver, porque a terra secou, não tinha chuva, muita seca, muito sofrimento para o povo. E a rainha Jezabel ela é muito malvada e ficou com muita raiva de Elias. Elias precisou se esconder, fugir da rainha, e ele sentiu medo, porque ela queria matá-lo. Nós também sentimos medo, às vezes. Medo de alguma coisa que nos acontece. É normal, é do ser humano, nós somos fracos, mas Deus é quem nos abençoa e nos protege. Então a gente tem que sempre confiar em Deus, apesar dos nossos medos, das nossas fraquezas. Temos, não é, crianças? Apesar de ser, eu sei que tem muita criança corajosa, mas em algum momento a gente sente algum medo, de alguma coisa, medo do escuro. Muita gente inventa medo de fantasma, isso não existe. O escuro é só acender a lâmpada, é só sair do escuro que não precisa ter medo, certo? E temos que ter confiança no Deus que a gente serve. Então Elias teve que fugir e se esconder em uma caverna para fugir da rainha que queria matar. E ele ficou muito atribulado, com muito medo. Mas antes de ele se esconder na caverna, ele ficou perto de um rio. Nesse rio tinha um pouco de água, né? Apesar da seca, mas Deus conservou um pouco de água para Elias sobreviver. E Deus ajudou Elias, ele escondido dessa rainha, Deus mandava alimentos para Elias, através dos pássaros, pássaros que mandava todos os dias carne e pão. Todos os dias Deus mandava através desses pássaros carne e pão para alimentar Elias. E ele se hidratava, né? Bebia água desse rio. Mas chegou um momento que ele foi tão perseguido que ele se escondeu na caverna e ficou muito atribulado e Deus o ajudou. Mas nesse momento Deus chega, porque mesmo que a gente se esconda no lugar mais escuro, Deus sabe onde a gente está. Deus sabe o que a gente está fazendo. Não adianta a gente mentir, não adianta a gente esconder nada, crianças. Porque mesmo que a tia, a professora não saiba, o papai e a mamãe não saibam o que você está fazendo, você escondendo, mas Deus sabe todas as coisas. Deus vê tudo, até no escuro. Então não devemos esconder nada, devemos sempre falar a verdade. Tá certo, crianças? Aí ele se escondeu nessa caverna e Deus foi lá. Deus sabia onde ele estava. E Deus cobrou dele coragem e confiança em Deus. Aí Deus falou assim: saia dessa caverna e volte a fazer a minha vontade. Quero que você unja Eliseu para que seja o próximo profeta. E mais uma coisa, há 7.000 pessoas em Israel que não adoram o Deus Baal. Elias, você não está sozinho. Que mensagem linda! Deus falando com Elias que ele não está sozinho, que Deus está com ele. Que tenha coragem, saia da caverna, saia do esconderijo que você está. Em muitos momentos a gente não está numa caverna espiritual, não é uma caverna de física, um buraco, mas é um buraco espiritual que a gente se esconde das coisas, se esconde das pessoas. Muitas crianças podem até estar nesse sentimento, mas tenha coragem, confia que Deus está contigo, certo, crianças? O momento não está fácil, sabemos disso, estamos em casa, mas mesmo em casa, sem poder ir para a igreja, devemos confiar no Deus vivo, Deus de Israel,
que Ele é quem nos abençoa todos os dias, tá certo? Elias colocou sua capa, Elias aqui com a sua capa, e foi atrás de fazer o que Deus mandou. Elias colocou a sua capa e foi lá. Lá quando Elias já estava caminhando ao encontro da pessoa, Eliseu, esse aqui, ó. Eliseu estava trabalhando, ele era lavrador, ele trabalhava na terra, plantando, ele era lavrador, ele estava trabalhando. De longe ele viu um homem chegando, este homem era Elias, e esse aqui era Eliseu que estava trabalhando. E Elias, assim que chegou, não disse nada, apenas tirou sua capa, que ele é, né, a capa que ele usava, e colocou sobre Eliseu. Assim Elias fez. E Eliseu entendeu que ele era escolhido e na mesma hora Eliseu só pediu permissão a Elias para que ele pudesse se despedir da sua família. E Eliseu seguiu Elias para aprender como Elias agia. Então a gente sempre às vezes deve seguir bons exemplos, observar bons exemplos. Às vezes a gente observa os maus, mas é para não seguir. Bons exemplos a gente segue, maus exemplos a gente observa para não fazer igual, porque não é legal. Então foi o que Eliseu fez. Eliseu entendeu que ele era para seguir Elias para aprender. E esse período que Eliseu ficou com Elias não foi imediato que ele foi ungido profeta, não. Ele passou muito tempo, então é um período que a gente passa aprendendo mais sobre Deus para que Deus nos capacite para atender ao chamado. Muitas vezes a gente tem um chamado de Deus e Deus não dá imediato. Ele dá um tempo, um prazo para que a gente vá aprendendo mais sobre ele, para que ele nos capacite. E foi isso que aconteceu. Eliseu seguiu Elias, aprendeu e Deus escolheu Eliseu porque Deus sondou o coração dele, sabia que ele era um rapaz temente e obediente a Deus e ia ser um bom profeta. Ia ser um profeta que não ia desobedecer. E assim é o que nós devemos ser. Nós devemos sempre ser imitadores de Deus. A gente sempre deve observar as atitudes que Deus faz, as coisas que Deus faz. Isso é muito bom. E toda a vida a gente observa como? As lições que Ele nos dá na vida, às vezes, ou que a gente observa com os adultos, né, criança? Com os nossos próximos, nossos pais, nossas mães, as pessoas mais próximas da nossa casa. Nós devemos também observar as histórias que tem na Bíblia, como uma dessas, ó, que serve de exemplo, que Eliseu aprendeu com Elias a servir a Deus mais e mais, certo, amores? Então, essa foi a história, espero que vocês tenham compreendido. Falava sobre os amigos que andavam com Deus, era Eliseu e Elias, que andavam com Deus, tá certo? E vou deixar para vocês uma atividade, é bem simples, olha, eu vou fazer a pergunta. Onde Elias se esconde e Deus fala com ele para ungir Eliseu? Onde foi que Elias se escondeu? Que Deus foi lá falar com ele? Aí é para vocês façam um desenho e poste a sua foto no grupo junto com a resposta. Vocês vão fazer o desenho e postar a foto assim, mostrando você e a foto e o desenho numa folha que vocês vão fazer. Isso vai servir como atividade para a lição de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, entendido a história, tá certo, crianças? Deixo para vocês um abraço bem grande, cheio de saudades, e oro todos os dias para que o Senhor chegue com providência no tempo dele, porque o tempo é dele, a permissão é dele, tudo é dele. Tá certo, meus amores? Um grande abraço e um beijo de Tia Léa. Até a próxima aula.